Olá! Seguindo os temas que o Papa Francisco propôs para serem aprofundados em grupo de estudos rumo à segunda sessão da Assembleia Geral do Sínodo, nós vamos compartilhar em alguns programas o grito dos pobres e marginalizados. A escuta do grito dos pobres, como propõe o Papa, é dar atenção às pessoas, isto é, unidas pela experiência de serem vítimas de marginalização, exclusão, abuso ou opressão, mesmo na comunidade cristã. Para essas pessoas, receber uma escuta atenta é uma experiência profundamente transformadora de afirmação e reconhecimento de sua dignidade. E quem partilha com a gente a sua experiência de trabalho neste primeiro bloco é a irmã Solange de Fátima Damião, da Congregação Romana de São Domingos de Gusmão, atualmente exercendo a missão de superiora geral e que atuou bastante na pastoral do povo de rua aqui em Belo Horizonte. Irmã Solange, uma alegria receber você aqui no programa Igreja Sinodal. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que alegria poder estar com vocês, compartilhar a experiência e esse carinho que eu tenho para com aqueles que vivem em situação de rua. Queria começar, irmã, ouvindo, esse programa hoje ele é bem testemunhal. A partir da sua experiência, de trabalho com a população em situação de rua, quais são os maiores desafios que a senhora viu, enfrentou e que quer compartilhar com a gente? Então, os maiores desafios que eu encontrei na rua, no seio da rua, é o desafio de poder realmente viver a proposta do Sínodo, a proposta do Papa Francisco, para fazer com que as pessoas sejam incluídas nesse Sínodo, incluídas na partilha, no diálogo, no caminhar. Então, esse é o grande desafio que nós temos, porque a população de rua, ela não é vista como pessoa, Ela não é vista aos olhos das pessoas. Então, fica difícil da gente ter esse acesso até o momento em que a população de rua vai adquirindo confiança e ela começa a fazer esse processo de partilha, de diálogo e de caminhar junto com a gente. Então, esse é o grande desafio, ajudar com que a nossa sociedade enxergue verdadeiramente as pessoas que vivem em situação de rua, dentro de um diálogo, dentro de uma partilha e dentro de um caminhar juntos, de mãos dadas. Esse é o grande desafio, colocar a sociedade neste caminho com a população em situação de rua. Me chama bastante atenção o que a senhora diz aí, que às vezes não é visto como pessoa, E às vezes eu percebo, assim, não é visto nem como pessoa, nem como objeto, simplesmente está ignorado, excluído da nossa visão. E essas atitudes que a senhora traz para nós, compartilha, são caminhos importantes para que a gente possa vê-los e reconhecê-los como pessoas. Que lições que a senhora aprendeu ao longo do tempo no trabalho com as pessoas em situação de rua? Nossa, eu poderia enumerar muitas lições de vida, mas tem algumas que são fragantes. Uma delas as pessoas têm medo da população de rua. Então, a lição que eu trago para a minha vida e que eu acolho todos os momentos de lucidez que eu tenho é que diante de uma pessoa em situação de rua, eu vejo o próprio Cristo encarnado nela, seja ela quem for, Então, essa é a grande lição de vida, porque essas pessoas nos ensinam que realmente eles são também filhos de Deus. Eles são pessoas que representam a imagem e semelhança de Deus para nós. Então, quando você aproxima de uma pessoa em situação de rua e que ela, através dos seus olhares, através do seu gesto, ela te acolhe com gratidão, com alegria, quando ela te abraça,
você sente o calor humano dessa pessoa. Então, assim, a grande lição de vida que eu trago para mim e que eu ofereço também para as pessoas, para não ter medo da população em situação de rua, porque eles são imagem e semelhança de Cristo. E quando a gente entende isto, a gente começa a entender a rua. A gente começa a entender que a rua é para todos. É para todos. Que ninguém escolhe habitar, morar na rua por gosto, por prazer. As pessoas estão em situação de rua porque elas estão vivendo uma situação muito difícil. Então fica aí para mim e para todas as pessoas que estão me escutando. Não deixem de ter esse olhar de Deus para a população em situação de rua. Faça essa experiência de vida. Faça essa experiência de acolhimento, de olhar, de carinho e de mansidão. Aproveite a proposta do sínodo, compartilhe, dialoga, caminha com essas pessoas que vivem em situação de rua. Essa é a grande lição que a gente pode trazer para a nossa vida e para a vida da humanidade. Eles são pessoas, são gente como nós. Que lição bonita, que experiência. Me toca profundamente escutá-la, irmã Solange, e realmente é um exercício que a gente tem que fazer cotidianamente, de ver o outro, reconhecê-lo, né? E me lembrou, inclusive, uma frase do Papa Francisco, né? Ele diz assim: o único momento em que você deve olhar a pessoa de cima para baixo é quando você vai levantá-la. Então, acho que é um exercício nosso de olhar para essas pessoas, olhar nos olhos e acolher como o próprio Cristo. Nessa sua experiência de trabalho, na sua atuação, tem alguma história, alguma pessoa que tenha te marcado assim, isso eu nunca vou esquecer da minha atuação, do meu serviço, do meu ministério na rua? Tenho sim. É, eu vou citar aqui a Lara, que é uma trans e ela trabalhou com a gente, continua trabalhando com a gente, né? Porque eu também não saí da rua ainda, eu estou na rua, né? É, Lara, ela conquistou um espaço, né? Um trabalho, conquistou a sua casa, pelo projeto Moradia Primeiro, né? Então, um dia caminhando na rua, a Lara teve uma recaída mas quando ela me viu, ela me abraçou fortemente e ela falou assim: a única pessoa que, neste momento que eu posso confiar é você. Então, quando você oferece a confiança para a população em situação de rua, isso te dá uma alegria muito grande, porque as pessoas vivem num isolamento, numa exclusão, num descaso tão grande, e quando essas pessoas têm uma recaída, quando a gente não é preparado, quando a gente não sabe acolher, nós também podemos ser as primeiras pessoas a rejeitar a pessoa que recai. Então, assim, a Lara, ela me provocou realmente, porque às vezes a gente fica um pouco enfesado, triste com eles, né? Mas a Lara me provocou uma profundidade muito grande. A única pessoa que eu tenho confiança nesse momento é você. Então, assim, poder oferecer a confiança à população em situação de rua é um grande presente de Deus que nós temos. Então, eu gostaria que as pessoas confiassem em mim, mas para isto, eu também preciso confiar no outro. Preciso confiar que ele é capaz de cair uma vez, de levantar, de cair a segunda, a terceira, mas de levantar porque tem alguém que confia nele, tem alguém que confia nela. Então, para mim, essa é uma grande lição. Quando a gente confia e quando a gente pode fazer confiança ao outro. Que maravilha, que bom ouvir seu testemunho, sua experiência, e acho que
são os melhores ensinamentos que a gente tem para escutar o grito e o clamor dos pobres, como nos pede o Papa Francisco. E por isso eu quero agradecer a você, irmã Solange, Damião, da Congregação Romana de São Domingos de Gusmão, que partilhou neste primeiro bloco aqui um pouco da sua experiência, do seu trabalho junto à população em situação de rua, na Pastoral do Povo de Rua. Muito obrigado, irmã Solange. Muito obrigada a vocês e um abraço para todas as pessoas que estão ouvindo, assistindo essa emissão. Que vocês tenham esse olhar de Deus, este coração de Deus, as mãos de Deus e os pés de Deus para acolher a população de rua. Muito obrigada. Um abraço. E que bom a gente poder pensar diferente, olhar diferente e agir diferente a partir desses relatos, dessas experiências. Nós escutamos agora o relato da irmã Solange Damião e no próximo bloco, quem compartilha com a gente é o padre Wilson Gró, que é da Arquidiocese de Florianópolis, em Santa Catarina. Também vai compartilhar o seu testemunho de escuta do grito, do clamor dos pobres. Então fique aí, um intervalo bem rapidinho e já já a gente está de volta. Já estamos de volta com a Igreja Sinodal e continuamos a nossa conversa sobre escutar o grito dos pobres a partir dos testemunhos, das experiências de acolhida. No primeiro bloco nós escutamos a irmã Solange Damião e quem conversa com a gente agora é o padre Wilson Gró, catarinense, padre e educador social há 40 anos. Encharcado pela cultura do encontro e da solidariedade, como ele mesmo apresenta nas suas redes sociais. Padre Wilson, uma alegria acolhê-lo aqui no Igreja Sinodal, seja muito bem-vindo. Muito obrigado também, um bom dia. Padre Wilson, eu queria que o senhor partilhasse, eu conheci um pouco do seu trabalho, do instituto que o senhor desenvolve, como é que surgiu, de onde que nasceu este olhar cuidadoso e estas iniciativas que o senhor desenvolve aí em Santa Catarina? Olha, em relação à questão da minha opção de vida, nasceu nesse grande caminhar das comunidades eclesiais de base, e quando eu estava terminando a teologia em 79, com a questão da opção pelos pobres, no documento de Puebla, e toda a questão cultural do nascimento dos movimentos sociais, das organizações populares, da força das comunidades eclesiais de base, pegando a dimensão do Concílio Vaticano II, depois 68, Medellín, 79, Puebla. Então, nesse período de 81, quando eu me ordenei, eu escolhi um texto bíblico, que era o texto de Mateus 25, 31 seguintes: tive fome, deste comer, sede me deste beber, peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, tudo que fizeres ao menor de meus irmãos, a mim eu farei. Nesse período, então, eu me ordenei e morei um ano na catedral e depois pedi a permissão para ir para as periferias, até onde eu habito hoje, 43 anos, trabalhando nessa perspectiva a partir dos empobrecidos e lutando nessa perspectiva pelo direito, construindo as pontes, gerando justiça social, seguindo esse caminho junto às pessoas mais empobrecidas das periferias da grande Florianópolis, que é a área da onde eu atuo. Olhando a partir dessa bonita trajetória que o senhor partilha e este impulso que vem do Concílio Vaticano II, da Conferência do Episcopado Latino-Americano, nesses passos, as experiências das comunidades eclesiais de base, de que maneira que o senhor vê que o sínodo que a gente está vivendo hoje, o sínodo sobre sinodalidade, ele pode impulsionar para acolher, escutar e desenvolver trabalhos também, escolhas que valorizem as pessoas onde elas estão? Eu creio que se a gente pega alguns documentos agora do Papa Francisco e a questão que ele coloca
uma igreja em saída, e a dimensão profunda da Evangelho Gaudium, a Laudato Si, a Laudato Deum e a Fratelli Tutti, esses documentos nos inspiram cada vez mais naquilo que o próprio Papa diz, perseguir os caminhos das periferias geográficas e das periferias existenciais. Creio que o caminho da sinodalidade e de tornar a igreja cada vez mais laical e o mundo laico ser protagonista da vida da igreja e assumir essa perspectiva, é um caminho fundamental para ir em encontro de questões cruciais, creio eu, frente à questão das crises climáticas e rediscutir aquilo que diz o próprio Papa Francisco, de uma grande conversão ecológica e da problemática hoje social, ecológica, olhar como pano de fundo esse grande grito da Mãe Terra e, ao mesmo tempo, dentro desse grande grito, o grito dos empobrecidos. E para nós, na América Latina e no Brasil, creio que 3 questões são fundamentais. A volta a uma rediscussão e uma aprendizagem com os povos originários. Um olhar profundo em relação ao processo da população negra e assumir compromissos nessa área. E a dimensão mais profunda de assumir o caminho com a juventude nesse país, de ampliar espaços e condições de oportunidades para que a juventude possa ser realmente protagonista. E aí penso que o Papa Francisco nos traz uma perspectiva fundamental nesse caminho, que é a questão da economia e a questão da educação. São os 2 grandes pactos. Repensar uma economia da vida, onde a centralidade, e realmar essa economia novamente, ampliando perspectivas para a juventude, ela é fundamental, não? E buscando formas da juventude poder construir caminhos. O Papa falava em Assis, na sua fala, ele dizia 3 questões. Uma nova economia só pode nascer a partir dos últimos, e abraçar esses últimos, construindo perspectiva de serem sujeitos protagonistas de projetos sociais, na perspectiva de Francisco de Assis, e também trabalhar na perspectiva de não trabalho precário, mas da produção do trabalho, e redimensionar a pesquisa das universidades na linha da economia, para uma economia não do mercado, não da visão que temos hoje financista, mas uma economia para a vida, não? Então, pensar nessa perspectiva é fundamental para a gente poder trabalhar ações concretas da sinodalidade, não? Uma igreja que dialoga com as questões estruturais, uma igreja que não tenha medo de trabalhar a relação fé e política, o bem comum, a justiça social, a solidariedade, compreendendo toda essa perspectiva do tecido social e de um caminho tão desigual no Brasil e no continente latino-americano. A inspiração da sinodalidade é uma inspiração fundamental para construirmos formas, caminhos, propostas, organizações e, fundamentalmente, aquilo que diz o Papa, que é o processo da desclericalizar cada vez mais a Igreja para um caminho concreto, real, em que o laicato cada vez mais possa ter espaço, voz, direito de levar à frente essa caminhada sinodal. Padre Wilson, nesses mais de 40 anos que o senhor encarnou esta inspiração bíblica e tem trabalhado arduamente, né, e a partir dessas escolhas,
O que mais marca o senhor nesta escolha que o senhor fez? Alguma história, algum testemunho, algum trabalho especificamente? O que mais me marca nessa história, nessa caminhada toda, é em relação ao processo da juventude. Hoje nós temos um trabalho que trabalhamos com 6.000 crianças, jovens e adolescentes de 0 até 24 anos. Hoje temos jovens médicos formados fazendo residência no Sírio-Libanês, temos jovens formados fazendo doutorado, dando aulas em universidade. Então, abrir perspectiva a partir da periferia e gerar oportunidade para a juventude, especialmente a juventude negra, que é a juventude mais assassinada nesse país, é o que mais me marca. Perceber de que um jovem começa com uma caminhada e vai desde criança e chega a concluir uma universidade, inserir-se a um mercado de trabalho, gerar condições dentro desses processos, é uma dimensão muito bela, muito profunda, muito corajosa, de ampliar caminhos frente a toda a problemática da violência, a problemática do narcotráfico, porque quando o jovem faz uma faculdade dentro de uma área onde tem violência, tem narcotráfico, esse jovem se torna um grande sinal de luz. Então, caminhar nessa direção realmente é o que me marca. E o que me marca profundamente é o pontificado do Papa Francisco, porque ele traz de novo uma grande luz nessa visão, nessa concretude da igreja em saída, da centralidade novamente da palavra de Jesus e ao mesmo tempo a centralidade dos pobres e o grito da terra. Penso que aqui existe uma dimensão profunda que deveremos seguir passo a passo a cada dia. Padre Wilson Groh, muito obrigado pelo seu testemunho, primeiramente, pelo trabalho que o senhor desenvolve, por acolher o Evangelho e encarná-lo, e também pelo tempo que o senhor dispensou aqui para testemunhar com a gente no Igreja Sinodal. Muito obrigado. Muito obrigado, e não percamos a esperança, porque a esperança é a força do ressuscitado na prática do dia a dia, que nasce de descrucificar os crucificados, como diz John Sobrinho, e ampliar a cultura da ressurreição e da vida. Amém, que assim seja. Obrigado você que acompanhou comigo este programa e esses dois testemunhos da irmã Solange e do Padre Wilson Groh. No próximo programa nós vamos continuar escutando o clamor dos pobres e dos marginalizados, refletindo os pobres a partir da palavra de Deus. Eu espero você, até lá.